O vídeo de hoje é para atender vários pedidos que me chegaram para analisar o romance Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, do escritor carioca Lima Barreto. Eu estou fazendo esse vídeo, porque o romance cai em vários vestibulares, parece que entrou na moda esse romance, e a gente já está perto do final do ano. Mas eu quero lhe fazer um alerta que este não é o melhor romance para você entrar na obra de Lima Barreto, O ideal seria você começar a leitura por Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que é o seu romance de estreia e é o seu romance mais autobiográfico, e que nos ajuda a entender melhor toda a obra do Lima Barreto, Tem vídeo aqui no canal do escrivão, das Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Eu vou deixar o link, mas eu lhe peço que, se você não leu o livro do Caminha, das Recordações do Escritor Isaías Caminhas, pelo menos você veja o vídeo, para que você possa ter uma visão um pouco mais ampla da obra do escritor. É claro que eu vou falar de praticamente ao longo da vida do canal, eu vou falar de todos os livros, se Deus quiser, de Lima Barreto, mas eu acho que esse caminho que eu acabei de te dar para entrar na obra é fundamental. E ainda, eu acho que se eu tiver tempo, ainda vou fazer uma biografia do escritor na seção Quem Foi, com as suas principais fatos da vida, uma biografia, mas também com as principais características da sua obra, para que você possa conhecer, então, melhor Lima Barreto, se você não vai fazer prova nenhuma, e se você for fazer alguma prova, que você possa gabaritar as questões. Eu sou Miriam Bevilacqua, professora, pesquisadora de literatura e escritora, e eu peço que você nos ajude a divulgar a literatura no Brasil, deixando seu like, se você gostar do vídeo, claro, e se inscrevendo no nosso canal, Então, se você ativa o sininho, você sempre vai saber de outras obras do Lima Barreto. Bom, se você ainda não leu, então, Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, eu quero lhe dizer que então eu vou fazer o resumo, vou analisar e ainda reforçar com vocês os principais pontos da obra, ou seja, eu vou dar muitos spoilers, para aqueles que não vão fazer prova nenhuma. Eu tenho certeza que o vídeo de hoje também vai ajudar a divulgar uma obra de um escritor que eu considero bastante injustiçado, porque ele está há muito tempo esquecido pelo brasileiro em geral, Não estou falando de gente que estuda literatura, mas do brasileiro em geral. Como Lima Barreto era um escritor muito crítico, muito satírico, E havia feito várias críticas à imprensa no seu romance, que eu já falei, no seu romance de estreia, Recordações do Escrivão Isaías Caminha, o que aconteceu, Quando os jornalistas, os críticos literários leram o romance, é óbvio que eles não gostaram, Então, a partir daí, ele começou a não ter uma atenção da crítica aos seus romances, principalmente a esse, que é o quarto romance e é o vídeo de hoje. Esse romance só foi publicado graças ao escritor Monteiro Lobato. Então era dono, o Lobato era dono da editora Revista do Brasil. Agora, vejam que interessante. O mesmo Monteiro Lobato, que hoje não é lido nas escolas porque é acusado de racista, foi o primeiro a reconhecer o talento do Lima Barreto, um escritor pardo, e a publicá-lo. O que significa? Significa que ele
em muitos aspectos, pode ser que tenha algum até que tenha ali um ranço de racismo, ele não era racista. Então acho que alguns professores de literatura de hoje têm que rever as suas posições, porque nem tudo é tão simples, né? E todo ser humano, ele é muito mais do que os rótulos que lhe atribuem, né? Principalmente 100 anos depois, 200 anos depois, que a gente esquece qual era o contexto. Aliás, é de Monteiro Lobato o texto de introdução desse romance, né? E que diz que Lima Barreto lançou um novo tipo de romance. O que diz Lobato? Abre aspas. O romance de crítica social sem doutrinarismo dogmático. Ou seja, ele quer, o Lima Barreto com esse romance, ele não quer doutrinar ninguém. Ele só queria mostrar as injustiças que ele via na sociedade em que ele vivia. E é também Monteiro Lobato que lhe tece inúmeros elogios. Então acho que está na hora da gente estudar o contexto de vida e de produção de Monteiro Lobato, para não falar bobagem. Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá começa com Lima Barreto fazendo uma advertência, dizendo que um antigo colega seu de escola lhe pediu para revisar uma biografia. E o Lima Barreto, ele se assume ali naquele momento como Lima Barreto, ele diz que ele leu e que aquilo não era bem uma biografia. Por quê? Porque faltavam mais dados e dados exatos do biografado e porque o seu amigo da escola às vezes falava mais de si próprio do que do seu herói. Vou falar sobre essa coleção, que é muito bacana, mas é claro que tanto o colega de escola, chamado Augusto Machado, como o biografado, que é o Gonzaga de Sá, né, que é o título aqui do nosso livro, não existem de verdade. Os dois são personagens principais do romance, né? Eu usei este livro que faz parte desta coleção, que eu já falei dela em outro vídeo, mas que eu gosto bastante. Então, o personagem que vai narrar será o Augusto Machado e ele vai falar do biografado, que é o seu grande amigo Manuel Joaquim Gonzaga de Sá. O M é de Manuel, o J é de Joaquim, do título, né, que dá título ao livro. E do que vai falar esse romance? Vai trazer vários momentos de amizade entre os dois e também das muitas conversas que os dois têm, né? Quando eles fazem muitos passeios pelo Rio de Janeiro, e eles vão falar muito das mudanças que vinham acontecendo no Rio de Janeiro a pretexto de uma modernização, né? O Rio de Janeiro queria se modernizar. Aliás, logo no início, né, tem um trecho chamado Explicação Necessária, em que o narrador, o Machado, né, explica por que ele resolveu escrever uma biografia, principalmente do seu amigo, que era uma pessoa anônima, né? E ele já pede desculpas por não ter o estudo necessário para escrever uma biografia. Há um momento, né, em que ele diz, abre aspas, não sei grego nem latim, não li a gramática do senhor Cândido do Lago, nunca pus uma casaca e não consegui até hoje conversar 5 minutos com um diplomata bem talhado. Claro que quem conhece a obra do Lima Barreto, quem conhece o estilo e as marcas principais do escritor, sabe que ele está sendo irônico, né? Mostrando que ele tinha o Machado, né? Que pode ser também o escritor, mostrando que ele tinha uma origem humilde e talvez ele não fosse então a pessoa mais apropriada, porque ele não sabia dessas línguas mortas, não usava casaca, coisas que uma sociedade preocupada com esse conhecimento tantas vezes inútil e muito mais com aparência gostava tanto, né? Então
já fique atento, essa é uma marca da narrativa de Lima Barreto que você não pode esquecer. O emprego o tempo todo da ironia, da sátira, né? Como ele ironizava esses homens poderosos, né? Que se preocupavam tanto em demonstrar que eles eram muito cultos. Machado, o personagem narrador, vai nos contar que ele conheceu Gonzaga de Sá, que era um bacharel em letras, na Secretaria dos Cultos, quando foi até lá resolver uma pendência. A pendência do Machado era uma coisa completamente fútil, pois era saber quantas salvas de canhão alguém tinha que dar quando um navio trazendo um bispo ou um cardeal entrava no porto. Então ali de novo ele está ironizando, né? E essa preocupação tão boba, né? E a própria referência a uma secretaria dos cultos, né, já era outra ironia do escritor. Então se percebe que o tempo todo, desde o início do livro, ele está ironizando essa gente pomposa, né? Abre aspas. Pouca gente conhece a Secretaria dos Cultos e tem notícia dos seus serviços. É de admirar que aconteça isso, porquanto, penso eu, se há secretaria que deva merecer o respeito e a consideração da nossa população, é a dos cultos. Então, mais uma vez, ele vem ironizando essa cultura inútil. Veja, eu estou falando sempre da cultura inútil, a cultura para mostrar para os outros, não a verdadeira cultura. Machado, o personagem, descreve o amigo Gonzaga de Sá como um velho alto, grisalho, de idade avançada, todo seco, com um longo pescoço, um grande gogó e de tez amarelada. Diz também que soube logo que ele era um velho inteligente, ilustrado e bondoso, além de solteiro e sem filhos. E aí nesse ponto, né, parece que ele vai contar a vida inteira a partir dali, quando ele conhece, mas não, há uma inversão na cronologia da narrativa, pois Machado diz que para se conhecer alguém é muito mais importante saber como esse alguém morreu do que como ele viveu. E conta que, vai contar então imediatamente, logo no início, a morte do amigo. Ele diz que depois de um longo passeio por diversos cenários ali do Rio de Janeiro, ele se encontrou com o amigo Gonzaga de Sá no terraço do passeio público, né? E os dois já eram ali amigos, apesar da diferença de idade. O Machado tinha apenas 20 anos, né? O Gonzaga já tinha mais de 60, né? Os dois tinham desenvolvido amizade. O Gonzaga, ele tinha se afeiçoado ao jovem, né? Muito, e ele convidou então o Machado para ir jantar em sua casa lá na encosta ali de Santa Teresa. O Machado aceitou, os dois foram, e assim que eles chegaram ali ao jardim da casa, o Gonzaga olhou o mar, ele se abaixou para colher uma flor que ofereceu ao amigo, e em seguida caiu e morreu. Então, ele, só como eles conheceram, já vai para a morte, e aí então depois é que ele vai contar do desenrolar dessa amizade, dessa vida. E isso acontece mais tarde, quando ele herda os papéis do Gonzaga. E aí ele vai entendendo melhor o amigo e também aquela morte, né? Tão de repente. Porque tinha um trecho que o próprio amigo tinha escrito sobre o acaso. O que dizia? Abre aspas. O acaso, mais do que qualquer outro Deus, é capaz de perturbar imprevistamente os mais sábios planos que tenhamos traçado e zombar da nossa ciência e da nossa vontade. E o acaso não tem
predileções, que é um pouco, né, o acaso é claro que é uma maneira ali do Machado ou do Lima Barreto nos dizer o quanto somos pequenos perto do destino, né, perto do acaso. Não importa os planos que a gente tenha feito, não importa se nós somos poderosos ou humildes, né, o acaso sempre muda a nossa rota, né, ou pode vir a mudar a nossa rota. O personagem Gonzaga de Sá, isso é uma visão minha, ele sempre me lembra, quando eu leio Dom Quixote, que é um personagem vivendo em um passado que não existe mais, né? E que não se adapta bem a essa nova era, né? Então ele vai assistindo a modernização do Rio de Janeiro, e essa modernização, muitas vezes, ela é feita às custas dos mais pobres, né? Porque os mais pobres são sempre praticamente expulsos ali do centro, não apenas no Rio de Janeiro, em qualquer grande cidade, né? E obrigados a morar cada vez mais longe, nos subúrbios, né? Enfrentar horas e horas de transporte público. O Gonzaga de Sá, ele poderia ter sido doutor, né? Um homem importante, mas ele não quis. Ele era um funcionário público, um amanuense, que é como se dizia na época dos funcionários públicos, como eles eram chamados, sem qualquer destaque, mas era sem dúvida um personagem muito interessante. Ele era filho de um general, né? E ele vinha de uma família que teve muita importância, o Sás, né? Que teve muita posse e tal, mas que já não tinham mais. E o seu personagem representa, assim como o antigo Rio de Janeiro, o fim de uma era. Por isso que eu falo que ele me lembra Dom Quixote, né? Sei lá, né? Um cavaleiro importante vivendo no passado. É um personagem pessimista, o Gonzaga de Sá, porque ele percebe que errou. Ele seguiu o caminho da intelectualidade, mas essa intelectualidade não lhe serviu para nada, né? Ao invés de se preocupar tanto com essa intelectualidade, ele deveria ter sido um cidadão comum, que se casa, que tem filhos, né? Que constitui família, né? E porque apesar dele viver com uma tia que era mais idosa, chamada Dona Escolástica, né? O Gonzaga de Sá é um personagem solitário. E por isso, justamente por ser solitário, é que ele se afeiçoa tanto a Machado, principalmente por causa da juventude do Machado, da possibilidade que os jovens têm, né, de ainda poder fazer qualquer coisa na vida, já que ele, depois dos 60, ele praticamente não tinha mais muito como mudar de vida. Este livro não é um livro de grandes fatos, de aventuras, né? O romance é muito mais uma tentativa do escritor Lima Barreto de decifrar a alma humana. Nós, leitores, nós vamos percebendo que o personagem, o Gonzaga de Sá, ele vai definhando aos poucos pelo próprio envelhecimento, né? É como se fosse uma coisa natural. Entretanto, eu falei que não tem muitos fatos, mas tem um fato que altera o ânimo do personagem, que é a morte do seu compadre, o faxineiro que trabalhava ali junto com ele na Secretaria dos Cultos, né? E de quem ele era compadre. Por que ele era compadre do faxineiro? Porque o Gonzaga de Sá, ele era padrinho do filho do faxineiro, chamado Aleixo Manuel, né? Que ainda ali naquele momento era um menino, uma criança. A pedido do Gonzaga, o Machado acompanha o velório, acompanha o enterro, então tem um capítulo ali destinado ao velório e ao enterro do faxineiro, e termina com o Machado olhando aquele órfão, né? Já era órfão de mãe, agora era órfão de pai, né?
e fazendo uma reflexão que mesmo que o padrinho o levasse para morar na sua casa, que é o que vai acontecer, desse bons livros, uma boa escola, né, lhe pagasse bons estudos, né, esse estudo no futuro, né, abriria a mente desse menino e ele perceberia que nos lugares em que ele fosse, nos teatros, nos cafés, nos bondes, né, ele perceberia sempre a dor de ser diferente. Por quê? Porque ele era negro. E aqui, claro, é uma transferência do escritor Lima Barreto para o personagem daquele menino, já que também ele foi ajudado pelo seu padrinho, o Visconde de Ouro Preto, então ele teve muito estudo, mas mesmo sendo estudado, mesmo sendo culto, por ser pardo, ele não deixava de sentir o peso do racismo. Então aqui você percebe a relação na vida do escritor com esse personagem. Aqui e ali a gente pode pensar na fala dos personagens frases que o Lima Barreto também gostaria de dizer, como por exemplo, ele diz um momento: ninguém quer ser negro no Brasil. Óbvio que ele não está falando isso pela cor, não tem nenhum problema ser negro, mas pelas injustiças que o negro continuava sofrendo, mesmo com o fim da escravidão. Então, assim, se até hoje a gente vê racismo, imagine vocês, esse meu brinco sempre cai toda a gravação, imagine vocês logo depois da escravidão. Aos poucos, o Gonzaga de Sá, então, ele vai se tornando mais desesperançado com a injustiça social, que sempre beneficia os mais ricos em detrimento aos mais pobres. Ele vai percebendo aquele racismo que faz com que os juízes ali logo depois da escravidão fizessem chacota dos negros que desejassem apenas se casar legalmente, né? Como se eles não tivessem esse direito. E ele também, ele vai se desesperançando com a literatura brasileira, que não consegue imitar um Dostoiévski, um Tolstói, que eram escritores que traziam para os seus livros a simpatia pelos humildes, pelos humilhados, né? Então são aqueles romances de crítica social que no Brasil naquela época ainda não tinha. Aos poucos, o Gonzaga de Sá vai perdendo a sua calma, a sua paciência, né? Nesse momento ali do fim, e vai desabafando com raiva, né? Ao perceber que o fim estava perto, ele estava muito perto, estava velho, né? Mas que ele tinha ficado, entre aspas, covardemente entre os patos. Ou seja, ele não tinha feito durante sua vida nada digno de nota, nada que ajudasse a transformar a sociedade. Bom, quando Machado viu aquela transformação no amigo, né, assistiu àquela revolta, foi o momento que o Machado compreendeu que o temperamento do Gonzaga era feito dessas fortes paixões, mas que ele havia sepultado em seu íntimo durante todos aqueles anos, durante toda a vida, para parecer um ser calmo, equilibrado, etc. Ao final, o Machado diz que mesmo Gonzaga de Sá tendo morrido, a sua tia completou a educação do afilhado, do Aleixo Manuel, e que apesar de reconhecer que isso, claro, era uma coisa boa, né? Ele lembrou que o estudo, o hábito da análise, né? Então era com abrir os olhos, né? Formava consciência na criança e ela viria surgir nela a mágoa constante, uma inadaptação ao meio que resulta no quê? Em um desgosto pela vida e o pensamento sempre presente da morte. Então isso é o Lima Barreto, gente. Ele
quanto mais ele via o racismo, mais desgostoso ele ficava. Então, mais uma vez, era o Lima Barreto transferindo para esse personagem o que ele mesmo sentia. E que talvez essa tristeza, essa mágoa o tenha levado ao alcoolismo, à depressão, que depois vai ser a marca na vida dele, né? Pelas passagens que ele vai ter pelo manicômio para tentar se recuperar, né? E que depois tudo isso resulta em sua morte precoce, apenas com 41 anos de idade. Então, esse que eu acabei de fazer agora é o resumo da história, né? Você tem que lembrar, então, vamos fazer junto, não esquecer, os temas que predominam é a crítica social em todas as suas dimensões, né? Mas também uma admiração pela beleza da cidade que estava praticamente indo embora, né? Era uma tristeza pela transformação que o Rio de Janeiro estava passando rumo à modernidade. Como eu já disse antes, né? Era o fim de uma era. Então esse é o tema do livro, tá? Então é um livro de crítica social, talvez o primeiro livro de crítica social da literatura brasileira. Costumamos dizer que a narrativa do Lima Barreto, ela mescla a linguagem culta com a linguagem coloquial. Então, se você lê a obra toda, as crônicas, tudo, você percebe isso. Principalmente, ele traz para os seus escritos aquela linguagem que é falada nas ruas. Entretanto, nesse livro, nesse romance, até pela cultura que o personagem possui, o Gonzaga de Sá, eu diria que se trata, neste livro, de uma linguagem muito mais erudita. Quando você for ler, você vai ver que tem muitas citações em francês, muitas citações em inglês, a utilização de termos mais sofisticados, mais eruditos. Então, nesse caso, na obra não, mas nesse caso específico é uma linguagem mais refinada. Você precisa saber que Lima Barreto se situa entre os pré-modernistas, ainda não é modernista, hein, gente? É pré-modernista. E faz uma literatura ao mesmo tempo realista, mas também de forte apelo nacionalista. Então, não se esqueça que é nacionalista, mas é um nacionalismo crítico, que mostra as mazelas da sociedade, né? Não é aquele nacionalismo ufanista que acha que o Brasil é o máximo, tá? Ele mostra que mazelas, principalmente o racismo, que ele vivenciou na pele, o poder da imprensa feita por jornalistas não tão sérios ou não tão competentes como a gente esperaria, como a gente gostaria que fosse, e sempre, isso é um tema da obra dele, a hipocrisia, a corrupção da parasita classe política brasileira, né? A gente vê isso até hoje, né? As pessoas pouco preocupadas com o Brasil, mas preocupadas com cargos, né? Preocupadas com dinheiro para si, que a gente chama hoje de emendas, né? Então é um retrato, por isso que é realista, é um retrato fiel daquela obra, esse romance, né? Uma característica da escrita do Lima Barreto é a construção física dos personagens. Então, quando a gente lê Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, ele nos dá tantas indicações físicas, né, que eu já falei, velho, de pescoço longo, usava tal roupa, óculos pince-nez, a gente sabia como ele se vestia, tudo. Nós somos até capazes de imaginar essa imagem que o escritor fez, né, de como ele gostaria que nós, leitores, enxergássemos esse personagem. Então essa é uma característica, construção física dos personagens. Quando eu digo física, maneira de vestir, maneira de sentar, não é apenas o físico, tá? Um fato importante é entender o contexto em que os romances de Lima Barreto foram publicados. Era o começo dos anos 1900, né? E o determinismo estava na moda, né? Então, achava-se que só porque alguém nasceu
mestiço ou nasceu negro, ele já estava determinado, por isso determinismo, a ter uma constituição mais fraca do que a do branco. Lima Barreto, óbvio, discordava disso e chegou a escrever em seu diário, né, uma frase que ficou famosa. Abre aspas. A capacidade mental do negro é medida a priori e a do branco a posteriori. Ou seja, o determinismo só valia se fosse para os negros. Então já nasceu, já era fraco de mentalidade. Agora o branco não, ele ia se desenvolvendo ao longo da vida e lá no final a posteriori é que dizia se ele tinha uma boa mente ou não. Lima Barreto ganha uma menção honrosa com este livro, né? É uma menção honrosa da Academia Brasileira de Letras e é quase como um prêmio de consolação. Por quê? Porque ele havia se candidatado 3 vezes, a última até ele tirou a candidatura dele antes da votação, e em todas as vezes ele tinha perdido. Então eu disse ao longo do vídeo que ele foi um escritor sem reconhecimento no seu tempo. Os críticos, por causa daquela obra lá que ele falava mal da imprensa desde o começo, por ele ser sempre tão combativo, os críticos simplesmente deixaram Lima Barreto de lado. E este livro, eles não foram capazes de ler, os críticos daquela época, de entender a importância, né, de fazer um livro de crítica social, quando ninguém fazia, de fazer uma literatura engajada e uma literatura que ao mesmo tempo é bela, né? Uma história muito bonita desse personagem idoso e fazendo a relação dele com o Rio de Janeiro, que é uma coisa muito bem construída, uma narrativa muito bem construída, né? A cidade e o personagem, eles ali acabando, né, os dois juntos, acabando uma era. Nada disso os críticos foram capazes de perceber, né? Então hoje tem todo um resgate de Lima Barreto, por isso que você vai fazer a prova, ele está caindo, é justamente para a gente dar o merecido lugar que ele tem na literatura brasileira. Se você tiver qualquer dúvida, me escreva, tenho o maior prazer em responder. Deixe seu like, deixe o seu se inscreva no canal. E se você quiser conhecer minhas crônicas, eu sou cronista, toda terça-feira eu as publico no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Ficaria muito contente se você lesse, se você opinasse, né? Eu acho que um escritor sempre precisa um pouco disso. Até o próximo post.